dia a todos, eu sou o professor Milton Ferreira e para a nossa videoaula de hoje nós iremos tratar de um assunto chamado ligações químicas, talvez um dos mais importantes da área da química, já que ele explica grande parte dos fenômenos desta ciência. Então, as ligações elas podem ser divididas em dois grupos. As interatômicas, como o próprio nome já sugere, ligações entre átomos. Elas podem ser do tipo iônicas, covalentes e metálicas. E, após a união de dois ou mais átomos em busca da sua estabilidade, eles vão formar as moléculas, e a união de duas ou mais moléculas vão formar o que a gente conhece como substâncias, onde essas substâncias elas são formadas a partir da união intermolecular, ou seja, entre moléculas, a partir de pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals. Essas ligações intermoleculares elas explicam, por exemplo, estados de agregação da matéria, um estado sólido, líquido e gasoso, densidade da matéria, dentre outras características. A regra do octeto, que é o que rege as ligações químicas, a partir da combinação de átomos, onde eles tendem a adquirir a configuração de um gás nobre, que é de 8 elétrons na última camada. Para ilustrar melhor, vamos tomar como exemplo esse mineral. Esse mineral aqui, para quem não conhece, é a hematita. É a matéria-prima de obtenção do ferro. Ferro utilizado para a obtenção de aço e outros derivados metálicos. Então, a natureza levou bilhões e bilhões de anos para juntar o oxigênio e o ferro da forma mais estável possível. O homem, ao extrair esse material da natureza, ele retira, através de processos químicos, os oxigênios deste mineral, purificando o ferro para suas devidas utilizações. E aí, posteriormente, o homem tem que gastar milhões e milhões em dinheiro para poder proteger esse material contra um fenômeno de degradação chamado oxidação. A oxidação, na verdade, é a natureza querendo reverter o que o homem provocou, ou seja, a instabilidade, já que os produtos naturais eles encontram-se da forma mais estável possível. Então, o oxigênio tende a se novamente reagrupar com o ferro, tornando-se um material mais estável do que o ferro puro. Se o ferro puro fosse mais estável, ele não existiria na forma de minério, e sim na forma pura. Então, a primeira ligação interatômica que a gente vai analisar é a ligação iônica ou eletrovalente. Ela é caracterizada basicamente por transferência de elétrons, onde um átomo tende a perder elétrons e outro tende a ganhar elétrons. Para esta análise, é preciso que o aluno tenha um conhecimento prévio sobre tabela periódica, sobre os principais grupos, principalmente os grupos dos elementos representativos, onde estes são mais comuns, principalmente na disciplina de Química aplicada à Engenharia. Então, a ligação iônica é quando elementos que tendem a doar elétrons unem-se com elementos que tendem a receber elétrons. Então, esse procedimento de doação e recebimento de elétrons é também o que a gente caracteriza como ligação iônica. Ela ocorre normalmente entre um metal e um ametal, ou um metal e hidrogênio. Um exemplo que a gente pode citar seria a ligação entre o sódio e o cloro, onde o sódio, a sua distribuição eletrônica, permite que nós analisemos que ele tenha 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e na terceira e última camada ele tem 1 elétron. Já o cloro, que tem número atômico 17, tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e na sua última camada 7 elétrons. Então, como os fenômenos de ligação química eles ocorrem estritamente na última camada, então é comum a gente fazer a seguinte pergunta: ele precisa de 8 elétrons. Então, se ele tem apenas 1 elétron na última camada, é mais fácil ele perder esse 1 ou ganhar 7 elétrons para poder alcançar o seu octeto?
É óbvio que ele não vai encontrar um elemento que doe 8 elétrons, então certamente é mais fácil ele doar 1. O contrário acontece com o cloro, onde ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa só de 1. Então é mais fácil ele incorporar mais um, encontrar alguém que doe um elétron, do que ele perder os 7 que já tem. Então, essa situação onde um precisa perder e o outro precisa ganhar, vai causar a união desses dois elementos, vai gerar a estabilidade. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o sódio perdeu a terceira camada, passou a ter apenas 2 camadas, com 8, onde a última tem 8 elétrons, e o cloro recebeu esse elétron. Aqui seria a configuração de Lewis, onde ela expressa exclusivamente os elétrons da última camada. Então a gente pode ver o elétron que saiu do sódio e incorporou na última camada do cloro. Aqui é a representação após esse procedimento de doação e recebimento. Aqui a representação iônica e aqui a representação molecular em ACl, mais conhecido também como cloreto de sódio ou o sal de cozinha, que é muito utilizado no tempero de alimentos. Um outro exemplo seria a ligação entre o cálcio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal, onde o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada, então ele tende a ceder 2 elétrons, e o cloro é mais fácil ele ganhar 1 do que perder os 7 que já tem, então ele tende a receber 1. Cada elétron do cálcio vai ser incorporado na última camada de um átomo de cloro, de forma que o cálcio ele vai conseguir perder os seus 2 elétrons e cada cloro vai pegar um desses elétrons, formando então a molécula CaCl2. As principais características dos compostos iônicos seria o fato deles serem sólidos nas condições ambientes, possuírem elevados pontos de fusão e ebulição e conduzirem a corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa devido à presença de íons livres. Formam compostos de alta polaridade, e essa alta polaridade é justamente responsável por todas essas características, por serem sólidos e por estarem e por possuírem pontos de fusão e ebulição elevada. Mais adiante nós iremos discutir este fato em específico. A ligação covalente ou molecular é caracterizada pelo compartilhamento, ou seja, emparelhamento de elétrons, ocorre entre ametal e ametal ou metal e hidrogênio, ou seja, elementos que não tendem a doar elétrons. Elementos que fazem parte do primeiro e do segundo período, devido ao seu raio atômico ser muito reduzido, nenhum desses elementos, independente de grupo, se está no grupo 1 ou grupo 2, esses elementos que estão no primeiro e no segundo, eles não fazem ligação iônica, são exclusivamente portadores de ligação covalente, porque os seus elétrons estão muito próximos do núcleo, então há uma atração muito forte entre o núcleo e o último elétron, então ele não perde, por mais eletronegativo que seja o seu outro par, ele não vai perder esse elétron. Então, essa análise de ligação iônica ou covalente, ela deve ser feita a partir de elementos que fazem parte do terceiro período, porque do primeiro e do segundo vai ser sempre covalente. Um exemplo que a gente pode dar seria a ligação entre 2 átomos de cloro, onde cada átomo possui 7 elétrons na última camada. Eles precisam apenas de um, ninguém vai doar elétrons para o outro, então o que eles fazem? Eles compartilham os seus elétrons, de forma que cada cloro vai ficar com 8 elétrons, então esse elétronzinho aqui vai fazer parte tanto do primeiro cloro como do segundo, assim como esse outro elétron aqui vai fazer parte tanto desse cloro como desse, formando a estrutura Cl2, uma estrutura totalmente sem polos, apolar. Um outro exemplo também seria a ligação entre os átomos de carbono e oxigênio, onde a estrutura de Lewis mostra que o oxigênio, grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2 para alcançar seu octeto,
e o carbono tem 4 elétrons na última camada. Só que o carbono ele faz parte do segundo grupo. Os elementos do segundo grupo não perdem elétrons, então é óbvio que ele precisa ganhar 4 ao invés de perder 4. Então, como ninguém vai doar elétrons para ninguém, eles vão compartilhar os seus pares, de forma que o carbono, que precisa de 4, ele vai compartilhar 2 com o primeiro oxigênio. Então, esse oxigênio que tinha 6 com mais 2 agora ficou com 8. E esse oxigênio que tinha 6 com mais 2 também ficou com 8. Essas ligações covalentes são as ligações simples, dupla e tripla, que a gente conhece, por exemplo, muito comum na química orgânica. Então, cada ligaçãozinha daquela são ligações covalentes. E a estrutura molecular seria, no caso, o CO2, a estrutura formada pela união de carbono e oxigênio. Tem uma subdivisão da ligação covalente, que é a ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Ocorre quando um dos átomos envolvidos já adquiriu o octeto e dispõe de um par de elétrons livres, e esse pode ser emprestado para outro átomo ou íon. Vamos pegar, por exemplo, o oxigênio, que na escala de eletronegatividade ele é bem menos eletronegativo do que o oxigênio, ou seja, o oxigênio puxa os elétrons mais para si com muito mais intensidade do que o enxofre. O enxofre é da mesma família do oxigênio, então ambos têm 6 elétrons na última camada e ambos precisam de 2 para se estabilizar. Então, o oxigênio ele compartilha 2 elétrons com o enxofre, de forma que o enxofre que tinha 6 com mais 2 ficou com 8, o oxigênio que tinha 6 com mais 2 ficou com 8. Porém, um oxigênio, o meu ambiente não possui apenas um átomo de oxigênio e um de enxofre, ele vai estar rico em oxigênio e enxofre. Então, os oxigênios que estão instáveis, que estão sem ligação, como são mais eletronegativos, não que eles tomem roubados os elétrons do enxofre, mas eles, por serem mais eletronegativos, vão puxar essa carga mais para si. Então, eles vão se estabilizar parcialmente usufruindo da carga desses elétrons. Essa ligação dativa é representada a partir de uma seta e o enxofre ele ainda tem outro par de elétrons livres que certamente vai fazer uma outra ligação dativa. Então, esse tipo de ligação é muito comum nos ácidos. Vocês certamente verão com uma maior riqueza de detalhes no decorrer da disciplina. Temos também a ligação metálica, onde essa ligação ela obedece o conceito de nuvens eletrônicas, onde os metais eles são conhecidos como portadores de elétrons livres, então eles tendem a doar os seus elétrons da última camada. Então esses elétrons eles ficam girando ao redor dos núcleos dos elementos metálicos e eles não são pertencentes a um único núcleo, então eles pertencem ao metal como um todo. Então como eles estão, entre aspas, livres, né? E ao mesmo tempo eles pertencem ao conjunto, se você aplicar uma DDP a esse sistema, os elétrons certamente vão encaminhar do lado negativo para o positivo, eles vão ser atraídos pela carga oposta, né? Então isso também é o que caracteriza a condutividade dos metais, que é também a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é a corrente de elétrons, onde os metais, os núcleos dos metais, um recebe elétron, mas ele é um bom doador de elétrons, então ele doa para o outro, que doa para o outro, que doa para o outro, até chegar onde ele está sendo a origem da atração, que seria o polo positivo. O caráter de uma ligação pode ser determinado a partir da diferença de eletronegatividade, onde essa eletronegatividade ela pode ser obtida a partir da tabela de eletronegatividade de Linus-Pauling. Será visto no slide seguinte, onde essa diferença de eletronegatividade, quando ela é maior ou igual a 1,7, essa ligação é do tipo iônica. Quando essa eletronegatividade é menor do que 1,7, é uma ligação covalente. A gente pode citar como exemplo o HCl, onde a eletronegatividade do cloro é 3 e do hidrogênio é 2,1. Essa diferença é 0,9, então, analisando aqui nessa escala,
nós vimos que a ligação é do tipo covalente. Já o NaCl, a eletronegatividade do cloro é 3, do sódio é bem baixa, porque o sódio ele é um bom doador de elétrons, então a eletronegatividade dele não poderia ser diferente. Então, nós temos esse ΔE de 2,1, caracterizando uma ligação iônica. Isso é muito importante para a gente poder, no próximo assunto, que é o de ligações intermoleculares, caracterizar uma ligação como sendo tipo ponte de hidrogênio e as subdivisões das ligações do tipo de Van der Waals. Aqui é a escala de eletronegatividade de Pauli, onde o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, onde a eletronegatividade dele é 4, tanto pela proximidade do seu octeto, já que ele tem 7 elétrons na última camada, precisa de apenas 1, bem próximo dos gases nobres, assim como também ele possui o raio muito reduzido, ele só tem 2 camadas de elétrons, ele faz parte do segundo período, e os seus elétrons eles são muito atraídos pelo núcleo, então ele tem muita dificuldade de perder esses elétrons. Em contraposição, o frâncio, que é o elemento que está mais longe dos gases nobres e que tem o maior número de camadas, que está no sétimo período, é o que tem a menor eletronegatividade. Então, por isso que ele é tão eletropositivo, ele tem tanta tendência de doar elétrons. Aqui são algumas referências que vocês podem acompanhar com maior riqueza de detalhes esse assunto. E é isso, gente. Obrigado e bons estudos.